Então, pessoal, dando continuidade aqui, depois que a gente configurou a grama, viu as formas que dá para configurar de uma maneira mais rápida, recortando as bordas e tal, agora eu vou estar configurando os materiais, tá? Tá vendo esses materiais aqui que está aplicado na parede? Esse bloco aqui já foi muito bem configurado, tá? Essas texturas, eu vou passar para vocês um site que vocês podem estar baixando, texturas dessa qualidade. É o mesmo site que eu baixei esse bloco 3D aqui, tá? Daquele artista lá. Então vocês podem estar baixando texturas também que são bem realistas e pode estar configurando o próprio SketchUp. Vocês podem olhar, ó, que sem mexer em nada já está dando um aspecto real bem legal, tá? Mas eu vou ensinar vocês a fazer aqui também e utilizando os decalques do próprio Twinmotion, que ele dá esse efeito desgastado de concreto velho, coisa velha, tá? Então no próprio Twinmotion você consegue fazer isso aqui. Dá um pouquinho de trabalho também, mas você consegue fazer tudo por aqui, tá? Eu vou estar ensinando vocês agora a configurar os materiais, né? Tá vendo esse deck aqui, por exemplo, ó? A textura está bem configurada, é uma textura bem bonita, você quase não vê a emenda dela, né? Ela até parece que faz parte da própria junção da madeira, ó, tá? Então, um material de boa qualidade, porém, ele está muito opaco, né? A gente sabe que tem um verniz, que tem uma certa rugosidade das madeiras e tal. Então, é isso que nós vamos estar mexendo, tá? Se eu pegar esse material aqui, ó, você pode ver que para eu mexer nele, eu tenho que pegar o conta-gotas e selecionar o material primeiro, tá? Aí ele abriu aqui, ó, essa caixa de ferramentas aqui que eu vou poder estar configurando as características desse material, né? Então, por exemplo, ó, se eu adicionar aqui uma reflexão nesse material, por exemplo, ele vai ter um certo brilho, né, por causa do verniz, e quase todo material tem um certo grau de reflexão, tá? Então vamos aumentar aqui. Ó, aumentei, ele ficou muito reflexivo, vocês podem ver que reflete até aquela parte da cortina aqui. Só que a gente sabe que, na realidade, um deck não seria assim, né? A madeira, ela tem rugosidade, ela tem as frestas entre uma madeira e outra. Isso aqui já tá bem diferente do que deveria ser. Tá muito liso, tá muito polido isso daí. Então o que acontece? Para eu corrigir isso aqui e melhorar essa textura para ficar mais real, eu tenho que aplicar alguns mapas aqui para estar corrigindo isso. Porque da forma que tá, a gente não consegue. Por exemplo aqui, ó, você viu que eu aumentei a reflexão e não melhorou. Eu vou mudar agora aqui a rugosidade. A rugosidade já está em 100% e também não mudou muita coisa. Isso é devido ao mapa que está aplicado aqui, que não tem nenhum nesse momento, tá? Eu poderia fazer de uma forma grotesca, de fazer assim, ó. Vim aqui na textura principal, volto aqui, né? Textura principal, eu vou aqui e seleciono copiar, tá? Aí eu volto depois na parte inicial das ferramentas, eu vou aqui em reflexão e coloco aqui colar. Eu peguei a textura mesmo sem configuração nenhuma e colei em cima. Ó, só que não deu resultado praticamente nenhum. Às vezes ele dá até um resultado diferente, mas aqui não deu, ó. Tá? Eu poderia fazer a mesma coisa com a rugosidade. Como eu já copiei, agora é só colar. Eu vou agora lá na parte de relevo, que é a rugosidade, ó. Clico aqui e vou colar. Olha, já deu um efeito bem maluco aqui, ó, tá vendo? Ó, aonde tem a madeira também, um efeito bem louco, tá? Só que não é isso que eu quero. Então, assim, eu vi que ele não entendeu direito o que eu queria, tá? Eu diminuí aqui, mesmo assim não tá legal. Tá uma coisa meio esquisita, né? Então eu vou diminuir mais aqui o relevo e vou diminuir, voltar lá na reflexão e diminuir um pouco a reflexão. Ó. Só que mesmo assim, dessa forma ainda não tá legal. Eu ainda não gostei disso aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês agora a criar esses mapas. Eu gosto de usar muito o Photoshop para criar esses mapas, tá? Só que para usar o Photoshop tem muita gente que não tem conhecimento do Photoshop. Então, para a gente ser prático, que o objetivo dessas aulas é que vocês consigam renderizar rápido isso daqui, eu não vou aprofundar muito em cada detalhe, é para que você assista essas aulas e já entregue teu projeto já e consiga vender o teu projeto, teu cliente. Você que está aí desesperado precisando atender o teu cliente e entregar algo renderizado bonito. Então o objetivo aqui é rapidez. Aí depois eu vou ensinar para vocês mais detalhado cada ferramenta. Então vamos lá. Para eu criar esses mapas aqui, como que eu vou fazer? Que é o mapa de reflexão e o mapa de rugosidade, que são dois diferentes que eu vou estar utilizando, tá? Primeiro eu vou entrar no site, que é esse site aqui, ó. É nesse site que a gente vai criar o mapa de especular, que é para reflexão, e o mapa de rugosidade, ou bump,
que a gente pode estar chamando, tá? Bump, quem conhece V-Ray e alguns outros softwares de renderização vai entender o que é bump e o que é displacement, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Eu vou falar aqui sobre o mapa especular e de rugosidade, tá? Então tá. Dentro do site aqui você vai clicar aqui, ó, em Bitmod, que é para localizar a textura que você aplicou e você quer personalizar ela, tá? Para a gente gerar os mapas dela. Então clique em Bitmod, você vai localizar essa textura. Na pasta que você salvou o teu arquivo do Twinmotion, vai ter uma pasta escrito lá 3D e mais alguns nomes. Aí você abre essa pasta, que é a pasta que veio do SketchUp ou de outro software que você exportou para o Twinmotion, tá? Então aquela textura onde você aplicou, no qual software de modelagem foi, ela vai estar nessa pasta. Então você acessa essa pasta e você vai localizar a textura. No meu caso aqui é essa textura da madeira do deck, tá? Então já localizei a pasta, clico na madeira do deck e clico em abrir. Aí o site já upa ela para cá, tá? E ele já baixou automático aqui algumas opções, porém eu não vou utilizar isso aqui. Eu vou fechar aqui e vou estar melhorando essa textura aqui. Então duas texturas que eu vou utilizar, que é o do Normal Map, que é essa primeira que está selecionada aqui, vocês estão vendo, só que ela está bem suja, tá? Ela dessa maneira aqui eu não acho legal. E uma coisa que eu percebi fazendo alguns testes é que o Twinmotion ele entende melhor o que eu quero fazer quando eu deixo nessa segunda opção selecionado, aonde dá mais ênfase na cor, nos tons mais amarelados aqui, tá? Então assim, ele vai entender melhor. Só que ó, a textura está muito suja. O que eu quero que marque, no caso aqui, é só a diferença entre as frestas, entre uma madeirinha e outra. Que seria esses riscos pretos aqui, tá? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada nisso aqui, ó, até que ele fique mais suave essas texturas, tá? Então eu vou estar mexendo aqui, ó, pode ver que tá limpando bastante, né? Ó, quando eu aumentei o level aqui, deixa eu diminuir a força aqui, ó, diminui bastante a força. Então ele limpou a sujeira que estava aqui, que fazia com que a madeira ficava muito rugosa. E a gente não quer isso, a gente quer que apareça só a fresta entre uma tábua e outra, tá? Então eu vou deixar de uma maneira mais suave isso aqui, ó, sem marcar muito a madeira, para a hora que eu aplicar isso aqui lá, a superfície da madeira não ficar toda danificada, marcar na maior parte das vezes a fresta, que são as linhas pretas aqui. Deixa eu ver se eu deixo um pouco mais suave isso. Ó, eu acho que assim, galera, assim eu acho que ficou bom. Ele marcou as linhas, porém não marcou tanto no meio das madeiras, tá? Só que tem um detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui, é que essa partezinha aqui, ó, de inverte, ela tem que estar marcada em alguns casos, tá? Esse aqui, por quê? Eu vou mostrar para vocês lá por que tem que marcar isso aqui. Eu vou fazer download dessa imagem em duas vezes, ela sem estar marcada a parte de inverter e ela marcada para vocês verem a diferença que vai dar, tá? Então eu preciso limpar isso aqui, né, para que marque somente as frestas, não marque a superfície, né, da madeira. Então vou estar melhorando isso daqui para estar tentando marcar somente as frestas aqui, tá? Ó, eu acho que assim já tá bom. Diminuiu a rugosidade na superfície aqui, ó, a sujeira, e marcou somente as laterais. Isso aqui é uma prévia, tá, que a gente consegue enxergar, mas não quer dizer que vai ficar exatamente assim. Isso aqui é muito falho, tá? Pro Twinmotion não funciona muito isso aqui. Então, mas de qualquer forma, ó, a impressão que dá é que a fresta, em vez dela descer, afundar, né, ela tá para cima. Então o que eu vou fazer para corrigir isso aqui? Eu vou marcar esse Rzinho aqui, ó, para inverter a textura. Ó, agora ela marcou para baixo, tá vendo? Ó? Não sei se vocês conseguem perceber aí. Mas de qualquer forma, eu vou baixar ela marcado aqui para vocês verem a diferença que dá, tá? Então eu vou deixar a textura mais ou menos assim, dessa forma aqui, eu acho que ficou bom. E eu vou só renomear ela aqui. Vou colocar aqui, ó, normal underline map underline 1. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem como funciona a textura com Rzinho marcado e sem um Rzinho marcado ali, tá? Eu vou colocar aqui, ó, underline R underline marcado, que é isso aqui, ó, essa opção selecionada, e vou fazer download.
tá? E também vou renomear isso aqui e vou desmarcar esse R e vou colocar aqui, ó, R tá marcado 100, vou deixar 100, que seria sem marcação, para vocês verem a diferença, o porquê que em alguns casos eu preciso marcar para inverter a textura, para vocês entenderem melhor isso aqui. Então vou baixar os dois, tá? Fazer download do outro mapa também. E feito o download desses mapas, agora eu vou ir no do especular, que é o mapa de reflexão, tá? Ó, ele já tá, para mim ele já tá bom assim do jeito que tá. Da forma que eu coloquei aqui, ele já tá interessante. Só escurecer um pouquinho mais ele aqui, tá? Para ele marcar um pouco mais. Aqui funciona o seguinte, deixa eu explicar mais ou menos para vocês, ó. Quanto mais claro for a imagem, as partes claras, que a imagem é preto e branco, né? Ele entende que mais brilho vai ter. Então as partes que tiver mais claras vai ter mais brilho e as partes mais escuras menos brilho. Então para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse mapa aqui, como que o Twinmotion vai entender ele. E aqui a mesma coisa, ó. Quanto mais clara a cor, a superfície ela é mais alta, né? No caso da rugosidade. E quanto mais escura for a tonalidade, a superfície se torna mais profunda. Então se eu sujar muito isso daqui, ó, assim, dessa forma, por exemplo, deixa eu voltar aqui como que tá. Se eu pegar e sujar muito isso aqui, ó, você pode ver que danifica muito a madeira, parece uma madeira toda detonada, não é esse aspecto que eu quero. Por isso que eu limpei muito ela aqui, para focar só o frisado ficar marcado, para eu ter o desenho de uma madeirinha encostada na outra, tá? Para mostrar só esse friso aqui, ó, no caso essa fresta, tá? Então eu baixei esse daqui já e agora eu vou baixar o mapa de reflexão, que é o especular, que é esse aqui. Eu vou deixar ele, só vou dar uma marcada melhor aqui e clarear mais para ele poder refletir mais. Quanto mais claro for, mais reflexão ele vai dar, tá? Beleza, eu acho que assim tá bom. Vou fazer download aqui, só vou renomear ele também de novo. Vou colocar aqui, ó, especular underline madeira, só para ter um nome aqui. Deixo como PNG mesmo e faço download, tá? Beleza. Então, pessoal, peguei aquelas texturas que eu baixei, copiei elas, né? E eu vou colar aqui na pasta de texturas daquele arquivo que a gente está trabalhando, tá? Colei aqui, tá? Então aqui eu acabei colando aqueles dois mapas de normal map, que é para a gente testar o porquê que eu inverti a textura em um e o outro eu deixei sem inverter, para vocês entenderem. E o mapa preto e branco, que é da reflexão, que é o especular, tá? Aqui eu joguei dentro da pasta de texturas gerais. Mas é claro que depois você consegue pegar esses mapas que você criou e uma textura que você fez personalizada, você consegue salvar ela já toda configurada na biblioteca do próprio Twinmotion. Caso você queira utilizar essa textura de novo, ela já vai estar salva. Você não vai precisar fazer todo esse processo novamente. Então eu joguei ela aqui na pasta, para mim saber onde está, mas é só para mim fazer esse tutorial aqui para vocês, tá? E agora eu vou voltar lá no Twinmotion para a gente dar continuidade, tá? Então aqui eu já criei os mapas tanto de rugosidade quanto de reflexão. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a nossa textura aqui, eu pego conta-gotas e seleciono a textura. Abriu a caixa de opções aqui dessa textura. Eu vou aqui primeiro na reflexão. Ó, antes disso eu vou mostrar novamente para vocês, se eu puxar a reflexão toda, ele reflete 100%. O que não é isso que eu quero, porque a madeira não reflete dessa forma. Então eu seleciono mais aqui, clico nessa opção e vou em abrir e vou lá onde está a textura que eu baixei o arquivo do site, que é aquela textura preto e branco, tá? Então selecionando a textura preto e branco, eu clico em abrir, pronto, ela já veio para cá para o slot. Só que pode ver que não deu muita diferença, né? Mas vocês percebem aqui, ó, deixa eu ir nesse canto aqui que tem uns reflexos melhores. Ó, aqui não deu muita diferença, mas deixa eu diminuir. Voltei, né, nas configurações iniciais, deixa eu diminuir isso aqui, ó. Agora vocês podem ver que ela já deu diferença. E tem lugares que ela reflete, tem lugares que ela não reflete, né? Então é exatamente esse efeito aqui que eu estava querendo, ó. Aonde ela não reflete mais 100% em tudo. Então deixa eu diminuir aqui a reflexão e aumentar um pouco mais aqui, ó. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor quando a luz bate contra. Ó, mas eu vou fazer o seguinte, para a gente poder ver isso aqui melhor ainda, eu vou mexer na iluminação solar só para ela bater aqui de uma forma que a gente consiga entender melhor isso, tá? Para mexer na luz solar, você vai aqui na opção de parâmetros, clica nela,
local e eu vou pegar aqui e arrastar o horário, ó, de uma certa forma que a luz do sol bata de uma maneira que eu consiga enxergar melhor a reflexão. Ó. Deixa eu, deixa eu voltar. Ó, aqui tá quase vendo muito. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, pessoal, vou deixar assim, ó. Assim dá pra ver bastante. Ó, agora a gente consegue entender que a reflexão, ó. Deixa eu só diminuir também a velocidade aqui, porque às vezes ele passa. Vou colocar no pezinho aqui no tênis que ele anda mais lento, tá? Ó, aqui eu consigo ver melhor a reflexão, ó. Agora, utilizando aquele mapa, ela não reflete mais 100%. Deixa eu voltar aqui no meu material. Ó, 85%. Ó, se eu aumentar tudo, ele reflete quase que uniforme, mas vocês podem notar que ainda tem uns pedaços aqui que ele não reflete 100%. Porém, não é dessa forma. Então eu vou diminuir, vou deixar aqui talvez com 70%, ó, ficou bom, 70%. Só que ele ainda não mostra as frestas da madeira, tá? O que vai fazer isso aqui vai ser a rugosidade, ó. Então a madeira já ficou melhor com esse mapa de reflexão que eu coloquei. E eu diminui um pouco para 70 e ele já me dá alguns reflexos específicos. Eu consigo enxergar aqui, ó. Ó lá, ó. Ó a madeira aqui, como é que reflete de outra maneira. Agora, eu vou adicionar um mapa de rugosidade para mostrar essas frestas melhor, para dar um pouco mais de realismo nessa textura, tá? Então, agora o que eu faço? Eu clico aqui em parâmetros, eu clico aqui em relevo, né, no mais, e vou buscar aquela textura que a gente baixou, que é o normal map, que é aquela meio azuladinha, tá? Então, primeiro eu vou pegar a textura sem a marcação do Rzinho e vou aplicar ela aqui. Ó, apliquei. Nota o seguinte, que quando eu peguei a textura sem estar invertida, olha o que aconteceu aqui, ó. A fresta que devia estar para baixo, a impressão que passa o aspecto é que ela sobe, ó. Ela marca aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui em parâmetros e diminuir o relevo para vocês verem. Ó, a impressão que dá é que a fresta vai para cima. E não é isso que a gente quer, porque não é isso que acontece. Nesse caso aqui, né? A fresta ela tem que ir para baixo. Olha aí. Dá a impressão que ela sobe com a rugosidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a textura correta agora, aquela que eu deixei invertida. Eu baixei essa aqui propositalmente para mostrar para vocês como que funciona o entendimento do Twinmotion em relacionado à inversão da textura. E que aonde está mais escuro, ou ela sobe mais ou ela desce mais. Tá? Nesse caso aqui, eu mandei inverter a textura para que isso aqui aconteça para baixo. Tá? Então eu vou trocar essa textura aqui e pegar aquela que estava com aquele Rzinho, né? O Rzinho que eu estou falando é esse aqui, ó, tá? Vamos lá na textura Normal Map. Esse Rzinho aqui marcado, para ele inverter a textura, ó. Aqui a gente consegue ver isso acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu girar de um jeito. Aqui, ó. Aqui dá para ver. Então, se eu desmarcar isso aqui, você pode notar aqui, ó, que a fissura tá para cima, ó. Presta muita atenção aqui, ó. E se eu marcar isso aqui, ela tá para baixo. E é assim que é o correto, ó. Então, por isso que eu deixei esse marcado. Ó, se eu desmarcar ela sobe e se eu marcar ela desce. Então o correto é fazer o download aqui dessa textura com esse R marcado. Que a gente quer que essa textura vá para baixo, essa fresta aqui ela seja baixa, mais baixa que a superfície. Então voltando aqui no Twinmotion, eu vou selecionar aquela, ó, Normal Map com R marcado, que é aquela, e vou clicar em abrir. Olha aí agora tá certo, ó. Agora a fissura apareceu para baixo. Então é por isso que é importante vocês prestarem atenção na hora de baixar o Normal Map, para ver se a textura não está invertida, para que não aconteça o contrário do efeito que vocês querem. E só que eu vou diminuir um pouco, está muito rugoso aqui, ó, pode ver que a superfície ficou bem danificada. E não é assim que eu quero um pouco mais liso, então eu volto em parâmetros e vou diminuir o relevo que está 100%. Ó. Conforme eu vou diminuindo, ele vai diminuindo a rugosidade, porém as frestas ainda ficaram marcadas, ó. Contra a luz a gente consegue ver. Então assim, ficou bem mais real esse deck, realista do que estava a textura só oriunda do SketchUp, tá? Então aqui, ó, eu só queria que vocês tivessem uma ideia melhor de como configurar uma textura personalizada para estar fazendo de qualquer forma, qualquer textura que vocês forem criar, é dessa forma que configura, tá? Então é desse jeito aqui, ó. Então ficou bem mais legal, tá? Aí vocês podem configurar do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou voltar a iluminação aqui para o que estava, que é para mim ver melhor isso aqui. E a gente vai dar continuidade, tá? Então, só relembrando aqui, no site vocês vão baixar o Normal Map. Nesse caso aqui eu marquei o R para ela marcar a fissura para baixo.
E vocês vão baixar o especular também, que é o preto e branco, que é esse que a gente vai aplicar na reflexão, beleza? Deixa eu dar continuidade aqui. Vou salvar meu arquivo aqui, tá? Sempre é interessante a gente estar salvando muito o arquivo do Twinmotion. O Twinmotion é um programa excelente, porém ele ainda dá muito problema, ele crasha muito, ele fecha sozinho. Então salva sempre o que vocês puderem no arquivo de vocês, não esqueçam disso. Configurado meu deck aqui, eu só vou dar um pouquinho mais de brilho para ele, vou voltar nos parâmetros iniciais. Reflexão vou colocar 75, vou deixar assim, tá? E eu vou mudar a iluminação aqui, voltar ela mais ou menos onde estava, para a gente dar continuidade aqui na aplicação dos materiais, tá? Então, isso aqui para configurar um material personalizado. Agora eu vou utilizar os materiais do Twinmotion, tá? Vocês podem ver que essa textura do deck ela tem aqui e a mesma textura está ali em cima. Deixa eu aumentar a velocidade, está muito lento para andar. Aí aumentei aqui, ó. Agora eu consigo ver melhor. Deixa eu dar uma olhada como que ela ficou aqui. Ah, ficou até mais ou menos, tá? Ficou bom. Então beleza. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Parâmetros. Vou mexer na iluminação solar novamente. Vou voltar ela aqui para mais ou menos o que estava antes. Eu vou deixar iluminando a piscina ali, tá? Que eu vou mexer com a água dela agora. É interessante que bata a iluminação dentro aqui, ó. Outra coisa que eu, antes de passar para a piscina, pessoal, outra coisa que eu posso mexer também nas texturas aqui é na tonalidade dela, tá? Então se eu achar que essa textura está muito clara, por exemplo, eu posso pegar o conta-gotas, eu tenho nela, eu tenho duas opções de melhorar isso aqui. Eu tenho a opção de cor mesmo, né? Que se eu aumentar essa cor aqui, quanto mais aumenta ela fica mais escura, ó, ficou mais bonito. Então eu vou deixar um pouquinho menos aqui só, pronto, vou deixar um pouco mais escura, tá? Com mais saturização aqui, tá? Então deixei assim. E outra opção que eu tenho também é clicar no maisinho aqui. Eu tenho aqui a opção de luminosidade, onde ela fica mais clara, tá? Baseado na luz do ambiente, tá? Então às vezes eu tenho que pegar e corrigir isso aqui, principalmente cena interna. Às vezes a luz ambiente ela tá bem clara e a textura está escura, ou seja, não condiz a luz com a luz ambiente e com a textura. Então você regula isso aqui. Muitas vezes você consegue resolver esse problema regulando essa textura aqui. Ó, se eu aumentar muito a claridade, ela clareou a luminosidade, né? E se eu diminuir tudo, ela fica até chegar no preto. Então vou deixar ela numa média que eu achar que ela está condizendo com a luz ambiente aqui, ó. Nem muito nem pouco. Vou deixar com, deixa eu ver, diminuir um pouquinho aqui para, vou deixar com 40 aqui, já tá bom, tá? Então beleza, ó. Pode ver que ele está mostrando o certo brilho e também dependendo de como que a luz reflete aqui, está bem mais realista, ó, esse deck, tá? Vou deixar esse aqui mesmo dessa forma e vou configurar agora o material da piscina. O material da piscina é muito fácil de configurar, perdão, da água da piscina. O material também, a textura, vocês podem ver que está de boa qualidade, porém eu não vou usar essa, tá? Se vocês quiserem configurar uma textura específica igual ao do deck, vamos supor que eu queria manter essa textura aqui, era só criar o normal map dela e o especular dela. Aí vocês configuram igual eu configurei o deck. Mas já tem pronto isso aqui, né? Inclusive a madeira do deck já tem pronto aqui no Twinmotion. Então nem seria necessário utilizar. Eu fiz isso aqui mais para vocês verem como funciona. Por exemplo, se eu pego essa madeira aqui, ó, de deck e jogo aqui, ela já está configurada, ó. Ela já vai ter o especular. Por quê? Porque as texturas do Twinmotion já são excelentes, já vêm prontas por padrão, tá? Então se eu jogo isso daqui, ela já está pronta. Eu poderia ter feito isso, mais fácil. Mas eu queria mostrar para vocês como que vocês configurariam essas texturas, tá? Para ela ficar mais realista. Mas bem, deixa eu voltar minha textura aqui, eu estou dando Ctrl Z. Aí, ó, deixa minha textura do jeito que está. Então vamos configurar agora a textura da água, tá? Eu joguei a luz solar aqui para eu poder entender melhor isso daqui, tá? Então deixa eu voltar aqui, eu vou agora em água. Eu tenho duas texturas de água de piscina, que é essa Pool 1 e a 2, né? Então eu vou pegar a primeira e vou soltar e colocar aqui. Ó, eu não preciso fazer muita coisa para configurar a água, porque a própria textura aqui do Twinmotion ela é perfeita. Ela dá até o caustic, ó. Que isso aqui era muito difícil de fazer e pesava muito os cálculos de render no V-Ray, mas no Twinmotion aqui isso é muito fácil de fazer. Você só arrasta, joga a textura e ela já está praticamente pronta. Só que eu vou dar uma melhorada nas coisas aqui, ó. Como eu joguei a luz, eu consigo ver melhor. Joguei a luz solar, né?
Eu vou diminuir a profundidade aqui para 2 metros. Ó, melhorou um pouquinho. E eu tenho diversas outras configurações que dá para mexer aqui. Só que para mim isso aqui já está bom. Eu posso mexer no percentual da altura da onda, ó, para ela ficar mais como se tivesse um dia com mais ventos, tá? Então eu coloquei 100%, eu vou voltar, vou deixar com 30 aqui. Opa, 30. E eu tenho mais opções e mais aqui, ó. Aqui eu consigo mexer em muito mais coisa. A altura da onda, né? O tamanho da onda, ó, ela fica mais larga, ó, pequenininha, tá? Então vou deixar ela com 30% aqui mesmo. A direção do fluxo da onda, que daí conforme eu vou girando, ele vai... É como se o vento estivesse soprando para o outro lado, tá? Mais ou menos isso para vocês terem uma ideia. Ó, olha só, dá a impressão que eu tenho até algumas coisinhas caindo na água lá. Então vou deixar o fluxo mesmo aqui, vou deixar com 100 aqui. A velocidade do fluxo, tá? Que é a quantidade de vezes que a onda faz a ondulação dela, né? Ali, ó. Então tá bem mais rápido. Vou diminuir aqui, tá bem mais lento. Eu vou colocar só 10%, como se fosse um dia sem muito vento. E ainda ele me dá uma opção bem legal ainda, que chama aqui, ó, rajada de vento. Ó. Se eu ligar isso aqui, ele dá a impressão, ó, ele cria essas ondinhas na água, hora ou outra, como se o vento tivesse realmente batido na água, na superfície dela, tá? Então a hora que eu ativo isso daí, aleatoriamente ele fica como se o vento estivesse batendo. É bem legal esse efeito. Vou deixar ele ativado aqui. E vocês podem mexer também em muito mais coisas aqui, tá? Então a princípio é isso aqui. Deixa eu voltar aqui nos parâmetros iniciais. Vocês conseguem mexer aqui na cor também da água, tá? Deixa eu, ó. Conforme eu vou mexendo aqui, ela vai ficando mais esverdeada, mais azul. E vocês podem estar mudando essas cores aqui também, tá? Deixa eu dar um ok aqui só para vocês verem como ficou. Olha lá, ó. A água ficou mais esverdeada, tá vendo? Ó? Como se a piscina tinha acabado de ser limpa. Tivesse acabado de ser limpa, olha só. Só que eu vou deixar um pouco mais escuro isso daqui. Deixa eu voltar lá na textura. Ó, deixar ela dessa forma aqui. Eu vou voltar ela padrão que é. Ó, se eu arrastar aqui e jogar, ela volta padrão. Então vou voltar aqui os 2 metros que eu tinha colocado e a cor eu vou deixar como tá. Olha, deixa eu só mexer em alguma coisa que eu me voltei aqui. Deixa eu ligar o vento. Olha aí que legal, ó, o efeito que dá. E deixa eu diminuir aqui o tamanho das ondas. Não, deixa eu aumentar para 35. Olha que legal, como se o vento estivesse soprando ela, tá vendo? Então beleza. Aí pessoal, agora aqui nas pastilhas dessa piscina, eu vou aplicar o material pronto já, tá? Vocês já sabem agora como configurar um material personalizado, que site vocês vão entrar para baixar as texturas. E eu vou pegar agora aqui e vou aplicar o material pronto. Volto aqui, ó. Eu venho aqui agora em materiais, eu vou em ladrilho e vou escolher uma textura parecida com essa aqui para colocar. Por que eu estou pegando o Twinmotion? Já está pronta, né? Ó, pronto. Joguei a textura aqui. Aí agora eu vou em escala, vou aumentar o tamanho dela. Por que ela já é bem mais realista? Porque as configurações dela aqui, ó, já vem por padrão. Quer ver? Reflexão, ó. Olha aí, ó, o mapa de reflexão. Vamos lá agora em rugosidade, que é o relevo, né? Ó, o mapa de relevo aí, ó. Então por isso que já é muito mais realista e é interessante toda vez trabalhar com os mapas, com as texturas do Twinmotion. Então texturas padrões, que nem água, metais, vidro, vegetação, que mais? Plástico, alguns outros materiais padrões que existem, água. É interessante sempre utilizar o Twinmotion, já está pronto, tá? Você não tem que ficar configurando. Aí, a não ser que você queira colocar alguns materiais específicos, aí então é interessante você estar configurando. Por exemplo, essas texturas aqui, ó, todas elas vieram do SketchUp. Apesar que eu tenho tudo pronto de concreto, eu tenho no Twinmotion, tá? Mas como essas texturas são bem realistas, o ideal é que para cada uma delas eu crie um mapa de rugosidade e um mapa de reflexão, para dar mais realidade ainda, tá? Ou eu posso pegar o próprio mapa, como esse mapa aqui já é preto e branco quase, ele tem tons cinzas, né? Escalas de cinza, talvez ele já funcione como mapa de reflexão. Aí o de rugosidade, o ideal é que eu crie aquele normal map, né? Igual vocês viram lá. Então deixa eu dar continuidade aqui. Nota que agora a água da piscina ficou bem escura. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Na profundidade já está 2 metros. Deixa eu diminuir
claridade aqui para eu poder ver melhor lá. Pronto, ok. Ah, tem outra coisa legal que dá para mexer na água aqui também, é na quantidade de caustic, ó, que é esses raios que vocês estão vendo aí, ó. Esses raiozinhos que ficam brilhando aí, que é como se fosse a luz solar refletindo dentro da água aí. Deixa eu mexer num parâmetro aqui. Vocês viram que tem aqui lá em profundidade, ó, eu tenho a turbidez da água, e eu posso estar diminuindo para ela ficar mais transparente. Eu vou deixar com 0, com uma água bem limpinha, tá? O tamanho do cáustico, ó, que é tamanho das ondas, ó. Eu preferi ele maior, assim ficou mais bonito, mais realista, ó, tá? Turbidez eu vou colocar aqui 5%, não muito, 1%, tá? E agora a intensidade, aqui eu pego o tamanho desses raios e aqui eu pego a intensidade, quanto mais forte, mais fraco. Ó, assim ficou bem legal eles, ó. Ficou bem realista isso aqui, tá? Então vou deixar dessa forma mesmo aqui, beleza? Então vocês entenderam agora como configura os materiais, né, personalizados, e a gente está utilizando os materiais do Twinmotion. Essa bola aqui, ó, que ela já vem uma textura do próprio SketchUp, o que eu vou fazer? Eu só vou pegar essas cores aqui separadas e criar um reflexo neles. Essa bola ela tem um reflexo bem legal, olha aqui, ó. Eu vou colocar de 80 para cada um. Vou pegar o amarelo, colocar 80. O verdinho aqui também. Tudo eu vou colocar de 80. Ó, nota que apareceu até o brilhinho aqui já. Então, como são materiais diferentes, eu tenho que pôr um por um. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Falta esse. Olha aqui, ó. Eu acho que agora a bola tá... Ah, ainda faltou o branco. 80. Pronto, aí. Tá configurado aqui. Então a gente já tem o deck configurado, a piscina, a grama. Agora eu vou configurar aqui a parte de vidro, tá? O Twinmotion, quando você configura no SketchUp ou em outro software de modelagem, vocês colocam um vidro padrão, ele já entende que é um vidro. Só que eu não gosto de usar muito esse vidro aqui não, tá? Eu gosto sempre de configurar. Deixa eu primeiro fazer algo que eu disse para vocês fazerem aqui, que é salvar sempre. Corre o risco de fechar do nada esse arquivo, tá? Mas tomem essa precaução que vocês não vão ter problema. Acostumem salvar sempre o arquivo. Eu gosto de usar muito para vidraça, para partes longas de vidro assim, esse vidro aqui, ó. Vamos voltar, materiais, vidro. Eu gosto de usar o vidro que reflete, o Reflective Glass. Esse aqui, ó, tá? Ó, ele já pegou e já pintou todos. Se eu colocar qualquer outro aqui, ó, ele não marca muito, tá? Eu gostei. Eu gosto muito de usar o Reflective Glass, que é esse aqui. Eu ainda posso dar uma mexida nas configurações dele, de opacidade, ó. Eu tiro um pouco da opacidade, vou deixar aqui com 55 e eu acho que ficou bom. Galera, só que é sempre interessante a gente trabalhar, quando for mexer com reflexão, quem trabalha com Lumion e trabalha com outros softwares de renderização em tempo real, que é em placa de vídeo, igual o Twinmotion, sabe que reflexo é terrível. O V-Ray calcula muito melhor os reflexos, tá? Só que o V-Ray, para ele renderizar em tempo real, é muito difícil, tem que ter uma placa de vídeo quase da NASA para você conseguir fazer isso, tá? Então, assim, softwares que nem Lumion, que nem o Twinmotion, que renderizam em placa de vídeo em tempo real, eles são terríveis com reflexo. Então, a gente tem que utilizar o que dá, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um reflexo que pegue essas janelas todas aqui para eu não ter que fazer sobreposição de vários reflexos, porque isso atrapalha também, tá? Como que eu faço isso? Eu volto aqui em ferramentas, eu vou selecionar isso aqui, ó, investigação de reflexo, seria sondas de reflexo. Eu gosto de utilizar muito esse box aqui, ó, tá? Só que aí eu vou colocar ele de uma certa forma que ele pegue quase todas essas vidraças aqui, inclusive a piscina. Vou colocar ele aqui, deixa eu ver, com 5 metros, não, 5 metros é pouco, 10 metros. 10 metros de 10 por 10, né? Vai ficar. Ainda tá pouco, vamos colocar aqui de 15. Pronto, deixa eu ver como que tá dando esse reflexo aqui. Então a gente tem que ter um certo cuidado agora para estar configurando. Ó, ficou legal, ó. Ele ficou assim, ó. Você consegue ver lá a piscina, tá vendo, ó? Os reflexos, a gente consegue ver. Ele não funciona 100% os reflexos, tá? Então a gente tem que trabalhar com o que a gente consegue. Eu acho que ficou legal. O 15 metros, eu só vou dar uma baixada aqui nele. Não ficou legal, maior, mais alto. Aí, ó, ficou mais real agora, tá? Eu acho que eu vou deixar dessa forma. Então nota que ele está influenciando
Deixa eu dar só uma atualizada aqui, ó. Às vezes ele dá uma bugada, então você seleciona o reflexo e clica em atualizar, tá? Então beleza, pessoal, ó. A gente consegue ver agora a piscina e os muros lá atrás, ó, que antes a gente não conseguia ver, tá? E isso aqui eu consigo configurar também, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir o tamanho aqui, colocar 12, deixa eu ver como vai ficar. Ó, ficou até melhor. Deixa eu ver. Eu vou deixar com 12, tá? Acho que ficou melhor. A luminosidade é a luz que o reflexo está captando, no caso ali a luz do sol. Então se eu aumentar muito isso aqui, pode explodir. Eu vou deixar o padrão 1, tá? Para não mexer muito aqui. Então olha lá, eu vou desligar o reflexo só para vocês verem o efeito que o reflexo está dando nos vidros aqui, ó. Desliguei. Aí ele vai pegar, por padrão, é um outro reflexo que tem, que ele pega só o que está próximo ao vidro, tá? Aos vidros. No caso, ele pega só um pedacinho do deck aqui, tá? Pronto, ativei ele aqui, ó. Então olha a diferença. Ó, o reflexo está ativado, né? Deixa eu dar um update aqui. Eu vou desativar, ó. Presta atenção nas vidraças aqui, ó. Olha como que fica. Ele só consegue captar o que está próximo. O que está um pouco distante mais, ele já não capta mais. Ele borra tudo. Que seria esse o reflexo padrão de SR que eu vou mostrar para vocês ali como é que desativa ele, tá? Então eu vou clicar de novo aqui na sonda de reflexão e vou deixar ela ativada, ó. Pegou toda a reflexão, tá? Então, beleza, ficou mais real, ficou mais bonito. Eu vou deixar dessa forma, tá? Piscina já tá dando um reflexo legal também, ó lá, ó. Então eu não vou mexer muito aqui, tá? Então eu já configurei aqui os vidros, né? A piscina, o deck, grama. Eu vou estar configurando agora. Deixa eu ver esse vidro aqui, se ele já está configurado. Pessoal, se eu quiser pegar uma textura que já está pronta e aplicar em outro material, é só pegar com conta-gotas e buscar a textura. Aí eu pego essa textura aqui, arrasto e jogo, ó. Então essa textura aqui é a mesma textura que está nos vidros. Agora a hora que eu mudar, por exemplo, se eu pegar qualquer coisa e jogar aqui no vidro, ele muda tudo, ó. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu capturei essa textura aqui, ela veio para o slot aqui e eu joguei ela, eu disse para o Twinmotion que agora são todas iguais. E essa daqui é igual a essa. Então se eu pinto aqui, eu pinto tudo. Então ele entende dessa forma, tá? Então agora, antes estava separado, agora não, essas texturas são uma textura só, tá? Eu vou pintar agora isso aqui de metal. Vou colocar um metal alumínio. Só que eu vou escurecer essa cor, tá? Eu quero as esquadrias ficarem mais bonitas e escuras. Então eu vou em cor aqui, ó. Deixa eu puxar para vocês verem. Deixa eu dar uma escurecida aqui. Ó, a esquadria ficou bem mais bonita e escura, tá vendo? E dou um ok. Então ela ficou um preto metálico, ó. Meio metalizado, tá? Olha lá. Ficou mais bonito as texturas. Deixa eu dar um save aqui de novo, né? Isso é uma mania que eu já peguei de ficar sempre salvando. Então, conforme eu falei para vocês, texturas padrões, nem vidro, metais, água, vegetação, eu sempre utilizo do próprio Twinmotion, tá? Ó, vamos pintar agora aqui, deixa eu colocar um metal cromado nisso aqui. Pronto. Aqui também, ó. Por que eu estou pegando a textura daqui e não daqui? Uma vez que eu apliquei o cromado aqui, ele é o material padrão Twinmotion. E quando ele está no slot aqui, que eu capturo ele, ó, agora esse material aqui é esse que está aplicado aqui. Então se eu pego ele e coloco em cima de outra superfície, eles vão ser um material só. Igual eu puxo ele, arrasto e solto aqui. Esses materiais ele vai entender que é uma coisa só. Eu vou inclusive colocar ele até aqui também, ó, no corrimão de cima, olha aí. Tá? Eu vou dar uma escurecida para ele ficar um pouco mais marcado. Pronto, então agora está cromado e está com vidro reflexivo ali, tá? Então aqui, ó, a gente já configurou alguns materiais e eu vou estar mexendo agora aqui com o material do Twinmotion de concreto para vocês olharem. Então, o muro eu vou deixar esse aqui mesmo, mas os ambientes aqui, ó, a parte da casa, eu vou estar escolhendo o material de concreto do próprio Twinmotion, tá? Eu volto lá, vou em materiais, aí eu vou aqui em concreto, aí eu tenho várias opções aqui, tá? A hora que eu aplicar aqui, ele vai entender que o mapeamento, o tamanho da textura é parecido com esse aqui, porque ele já veio do SketchUp mapeado, tá? Se não,
ele ia pegar o próprio mapeamento do Twinmotion. Então, na hora que eu jogar uma textura de concreto aqui, ó, vocês podem ver que o tamanho dessa textura que estava, ele respeita. Só que essa textura está bem mais realista. Ó, deixa eu dar um Ctrl Z. Olha como que era a textura que veio do SketchUp e olha como que é a textura do Twinmotion. E o tamanho, a escala, ele entendeu o mapeamento que já estava. Ó. Eu praticamente não fiz nada aqui. Caso eu quisesse aumentar ou diminuir o tamanho dessa textura, é só eu mexer em escala. Mas como ele já tinha mapeado no SketchUp, ele entendeu o mesmo tamanho e já converteu ela para o tamanho. Ó, ficou bem legal também. Então essa textura aqui eu posso estar adicionando alguns detalhes nela também. Ó. Eu peguei ela com conta-gota, já estava ali, né? A reflexão eu posso estar adicionando um pouco. Ó. Vocês podem ver que a reflexão ela não é uniforme, ó. Ela é conforme se fosse um cimento queimado mesmo. Ele tem um certo brilho, né? Quando ele é bem escovado, né? Quando é bem amaciado lá. Então eu coloquei muita reflexão, deixar com 30% só, tá bom? Ó, já ficou bem realista ali, né? O concreto. Eu vou aplicar esse mesmo concreto no pilar. Agora tem uma coisa interessante aqui, que é, por exemplo, você pode ver que a textura aqui está detonada, está deformada. Por quê? Porque não foi aplicado da maneira correta. Porque isso aqui é uma superfície curva. Em superfície curva, antes de eu aplicar a textura, é interessante eu vir aqui selecionar essa ferramenta e colocar aqui, ó, cilíndrico. Pessoal, o cilíndrico não deu certo, né? A gente tentou, ó, formato cilíndrico, não funcionou, né? Então vamos tentar agora aqui no formato esférico. Vamos ver se vai ficar certo. Ficou menos pior, mas ainda não está correto. Deixa eu tentar aqui. Então no formato cúbico, que não é certo, mas é o que deu certo. Olha aí, ó, agora a textura tá correta, tá? Então vocês fazem esse teste aí, ó. Antes como ela tava, não tava legal, né? Deixa eu colocar uma outra aqui. Deixa eu ver, eu já testei todos, né? Aqui também não vai dar certo, ó. Bem, agora eu consegui resolver esse problema aqui. A textura que estava errada, tá? Então essas texturas já são no Twinmotion. Deixa eu pegar essa textura aqui também, pôr a mesma, né? Vou pegar essa textura aqui, eu vou colocar a mesma textura daqui aqui, ó. Pronto, olha lá. Agora está exatamente a mesma textura. A hora que eu pintar um, agora ele vai entender que é todos, ó. Ó, no caso aqui, ó, se eu pintar isso aqui, ele está pintando só esse bloco, por quê? Porque essa ferramenta está selecionada, aplicar ao objeto. Se eu colocar substituir material, deixa eu dar um Ctrl Z, aí for isso aqui, ó, ele vai entender que é tudo, ó, que é todo esse material aqui, tá? Que é todo o que estava pintado ele. Deixa eu dar um Ctrl Z, então eu vou colocar aqui, bem, deixa eu ver, eu não sei se eu gostei disso aqui, eu acho que a textura anterior estava mais bonita que isso aqui. Deixa eu trocar a textura e colocar uma outra coisa aqui, vamos testar. Opa, só que aí, se eu quiser pintar isso aqui diferente, eu tenho que colocar, aplicar ao objeto. Eu vou testar isso, vamos testar algumas texturas aqui para ver como é que fica. Olha, essa parte mais escura, um concreto mais escuro. Eu vou deixar esse aqui, cara, achei legal. Deixa eu ver com um pouco de reflexão, vou colocar só 15%. E vou aumentar a escala, para ficar mais real esse aqui. Olha. Então pronto, ó. Ficou uma textura mais escura embaixo, de concreto. Eu só achei muito escuro, deixa eu clarear um pouco esse concreto aqui. Acho que assim tá bom. Olha aí. Em cima, esse outro concreto aqui, mais danificado, tá? Deixa eu ver esse daqui. Eu vou pintar esse aqui também, ó. Deixa eu ver se eu pinto com o mesmo concreto aqui. Aí. Pronto. Lá também está pintado da mesma cor, tá? Aí aqui, galera, eu posso estar continuando configurando os materiais aqui, tá? Deixa eu colocar, aqui já foi aplicado o material de alumínio. Deixa eu pegar o mesmo material que está das portas aqui, ó, e vou aplicar ali. Então o material ficou legal. Pronto, ó. Galera, eu vou trocar o fundo aqui também, ó. Vou colocar um fundo mais parecido, vou em parâmetros e vou aqui em paisagem, cidade, vou mudar para campo. Deixa eu ver, montanhas. Acho que montanhas ficou legal.
Não, vou colocar campo mesmo. Só vou rotacionar isso aqui. Acho que assim ficou bom. Olha lá. Bem, galera, agora de novo vou salvar isso aqui, tá? Viu, pessoal, essa aula aqui, ó, eu tô fazendo sem uma preparação para mostrar para vocês como que é prático, tá? Então eu não fiz uma preparação antes, peguei aqui mesmo, estou gravando aqui, fazendo tudo em tempo real aqui para vocês verem, até mesmo para estar acontecendo os problemas aqui comigo, que vão acontecer com vocês também, que é as coisas corriqueiras que podem acontecer, tá? Eu acho que por enquanto tá bom, senão essa aula vai ficar muito extensa, vocês viram um pouco de materiais, e na próxima aula a gente continua aplicando colocando vegetação em volta, né, aplicando mais algumas texturas para finalizar e fazendo todo o entorno da casa com vegetação, animais, para a gente estar fazendo em seguida uma pequena animação, beleza? Então, na próxima aula a gente dá continuidade. Até mais então, galera. Tchau, tchau.